Bom dia, bom dia! Vamos para a nossa correção de geografia. Lá no caderno, questionário de vocês. Acompanhe com a Pro, acompanhe lá com a Pro. Aqui a Pro já colocou uma ilustração ó, logo no começo, na apresentação, colocando a serra, cordilheira, a montanha, a colina, a planície, a depressão, o vale e o planalto. Tudo que nós estudamos em geografia, formas de relevo. Olha lá, você tem essa figura, essa atividade no seu caderno. Tinha que completar então, ó, formas de relevo. Planície, tá? Ó, a planície, montanha, depressão, o morro e o planalto, tá? Então, as formas de relevo. Corrige essa atividade no seu caderno. Depois, tínhamos essa daqui que você tinha que completar também. Olha lá, formas de relevo. 1. Elevação de terra menor que um monte. 1. Morro. 2. Conjunto de montanhas. Serra. 3. Região mais elevada do que as terras vizinhas. Planalto. 4. Elevação de terra que aparece de forma isolada menor que uma montanha. Monte. 5. Região mais baixa entre duas montanhas. Vale. 6. Grande elevação de terra. 6 está aqui, ó, montanha, tá? 7. Porção de terra cercada de água, ó, ilha. O 7 vem depois do 8 aqui nessa atividade, ó, ilha. 8. Região mais plana e mais baixa em relação às terras vizinhas. Planície. Então, completa aí quem não completou e quem fez, corrige com a prof. Não deixem de fazer. Opa, lá, voltamos aqui. O solo. O solo, também chamado terra, tem grande importância na vida de todos os seres vivos do nosso planeta. Assim como o ar, a água, o fogo e o vento. É do solo que retiramos parte dos nossos alimentos e que sobre ele, na maioria das vezes, construímos as nossas casas. Sim, no solo. 1. Complete as frases de maneira que fiquem corretas. Vamos completar corretamente, tá? Olhando aqui e olhando aqui, ó, tem as palavrinhas para vocês completarem. O solo, ó, é a parte da crosta terrestre onde nascem e crescem diversas plantas, onde vivem as pessoas e muitos outros animais. 2. Marque V para alternativas verdadeiras e F para as falsas. V. O solo também é chamado de terra ou chão? Sim, aqui nesse textinho já tem, ó, o solo também chamado de terra ou chão. Sim. O solo verdadeiro, então. O solo é formado de pequeninos pedaços de rochas e restos de plantas e animais. Sim, ele é formado de pequeninos pedaços de rochas e restos de plantas e animais. Verdadeiro também. As duas alternativas são verdadeiras. Erosão. Depois você tem essa atividade aí. A erosão consiste no processo de desgaste do solo, provocada pela água e pelo vento. Em áreas desmatadas, a erosão é mais intensa, pois o solo fica exposto. A dessertificação é o processo pelo qual o solo vai, pouco a pouco, tornando-se menos fértil. O uso inadequado do solo tem levado algumas regiões do Brasil à desertificação. Fique por dentro.
O relâmpago pode ser útil para as plantações. Quando ocorre, provoca reações entre algumas substâncias existentes no ar, formando novas substâncias e modificando assim a composição do ar. Algumas dessas substâncias químicas, ao serem levadas para o solo pela chuva, podem atuar como fertilizantes. Assim, o solo pode ser mais fértil nos lugares onde os raios são mais frequentes. Leia as perguntas e responda em seu caderno. 1. Explique com suas palavras o que é erosão. 2. Quais as causas que levam à erosão do solo? Quais as consequências da erosão para o solo? O que é desertificação? Como amenizar a destruição do solo do planeta Terra? Vamos lá então. 1. Explique com suas palavras o que é erosão. Erosão consiste no processo de desgaste do solo provocada pela água e pelo vento. 2. Quais as causas que levam à erosão do solo? A erosão pode ocorrer por ação de fenômenos da natureza ou do ser humano. Causas naturais principais. Aí a Pro colocou aqui, completou mais um pouquinho ainda. Olha, com as causas naturais. No que se refere às ações da natureza, podemos citar as chuvas como principal causadora da erosão. Ao atingir o solo em grande quantidade, provoca deslizamentos, infiltrações e mudanças na consistência do terreno, tá? Então, aqui está a resposta das causas que levam à erosão do solo. Observem que a chuva, ela é a principal, ela vem como principal causadora da erosão. 3. Quais as consequências da erosão para o solo? A erosão do solo também gera o assoreamento dos rios, ou seja, o depósito e acúmulo de partículas do solo nos corpos hídricos. Esse processo tem o potencial de ocasionar ou agravar enchentes em períodos de chuvas intensas, podendo causar prejuízos não somente ao produtor, mas também à comunidade como um todo. Você poderia ter colocado até aqui, a erosão do solo também gera o assoreamento de rios, ou seja, o depósito de acúmulo de partículas do solo nos corpos hídricos. Mas daí a Pro completou mais um pouquinho aqui, tá? Falando do agravamento dadas enchentes em período de chuvas intensas, tá? Podendo causar prejuízos não somente ao produtor, mas também à comunidade como um todo, porque prejudica o solo, né? O que é desertificação? A desertificação é o processo pelo qual o solo vai, pouco a pouco, tornando-se menos fértil. O uso inadequado do solo tem levado algumas regiões do Brasil à desertificação, tá? Então, olha só, ele vai pouco a pouco se tornando menos fértil. Então, isso se chama desertificação. Como amenizar as 5? Como amenizar a destruição do solo do planeta Terra? Reduzindo o consumo de produtos prejudiciais ao meio ambiente, utilizando menos o plástico, reduzindo a quantidade de lixo produzido, menos consumo de papel, reciclar, falamos muito em reciclagem, ou fazer uma coleta seletiva. Olha aqui, daí aqui a Pro colocou 10 atitudes que podem salvar o planeta, tá? Economizar água é uma tarefa bastante simples.
Sim, aprendemos e estudamos sobre isso quando estudamos que o menininho escovava os dentes com a torneira aberta, o outro com a torneira fechada. A Pro até colocou umas historinhas da Mônica, histórias da Mônica em quadrinho, quando estudamos sobre isso aqui. Economize energia, aprendemos um pouco também em português, a conscientização naquele texto, né, de energia. Então, olha só, um conteúdo vai ligando o outro. Sempre faça o descarte correto do lixo. Recicle seu lixo. Preserve a vegetação nativa e os cursos d'água. Utilize veículos apenas quando necessário. Evite o consumismo. Sempre que possível, opte por alimentos orgânicos. Quando estudamos o solo, lá falamos tipos de relevo, falamos também, né? Mostramos lá a plantação do solo, o solo que era bom para alimentos orgânicos, né? Então, olha só, tudo isso aqui que nós colocamos aqui são 10 atitudes que podem salvar o planeta, tá bom? Então, olha só, essa foi a nossa correção de geografia, tá? Corrige aí no seu caderninho com bastante atenção, no seu caderno de geografia, com muita atenção. É um conteúdo super importante de geografia esse, tá? Então, olha só. E qualquer coisa, Pro está à disposição. Beijos. Tchau, tchau.